Amados, nós estamos numa série de ministrações, como vocês sabem, e eu acredito, no fundo do meu coração, que essas séries, queridos, elas são muito importantes para o que nós entendemos como igreja, amém? São muito importantes. Essa série que nós estamos ministrando é chamada Caráter do Cristão, a essência do discípulo. Talvez algumas pessoas possam pensar, poxa, mas quarta-feira é culto de ensino, quarta-feira é mais nessa linha. Querido, não existe culto que não seja culto de ensino. Não existe, amém? Biblicamente não existe. O fundamento de viver uma vida com Cristo é ensinar e ser ensinado. É ensinar e ser ensinado. Não tem um outro caminho, não tem uma outra maneira, ok? Então, entenda que todo culto é importante, porque todo culto você está sendo ensinado a se parecer cada vez mais com a pessoa de Cristo Jesus, amém? Então nós continuamos nessa série, Caráter do Cristão, a essência do discípulo, e nós temos visto o quanto essas séries têm impactado a vida de pessoas, quanto essas séries elas têm sido uma ferramenta poderosa para transformar cada uma dessas pessoas, cada coração, cada maneira de pensar, realidades nas famílias, realidades no trabalho, realidades em todos os lugares dessas pessoas. Por quê? Porque elas têm se aberto, elas têm aberto a vida delas para receber daquilo que tem sido liberado aqui, em toda quarta-feira, em toda quinta-feira, nas nossas células nos lares, porque as células são uma extensão, para você que está nos visitando hoje aqui, as células, as quintas-feiras, são uma extensão de cada uma das palavras ministradas às quartas-feiras. Então, é uma extensão, um trabalhar mais profundo, e tem sido tremendo o que Deus tem feito. Amém? Glória a Deus. A base da formação do caráter de um cristão, querido, vem de um processo de discipulado. Amém? É a base. A base da formação do caráter de todo cristão, todo homem e toda mulher de Deus, ela vem de um processo de discipulado. E não importa há quanto tempo essa pessoa pode frequentar uma igreja, não importa se ela não falta aos cultos, se toda quarta-feira ela está aqui, se todo domingo ela está aqui, não importa, isso é irrelevante se essa pessoa não está dentro de um processo de discipulado contínuo. Quem está entendendo? Isso é irrelevante. Por quê? Porque o fundamento da missão deixada por Jesus para a igreja não é, e nunca foi, e nunca será, conquistar seguidores, não é conquistar simpatizantes da fé, não é conquistar frequentadores de ambientes de culto. Esse não é o cerne da missão deixada por Jesus. Jesus nos manda fazer o quê? Fazer discípulos. É primordial, querido, fazer discípulos. É uma parte fundamental do discipulado, a formação do caráter. Amém ou não amém? Estão comigo? Amém? Vocês estão aqui, gente? É que você tem que fazer barulho. Você tem que... se anima aí. Tocar na pessoa que está do seu lado, fala, se anima. Você tem que estar mais animado. Você tem que compensar aquele irmão que ficou com a preguiça nas costas hoje e não veio para o culto. Fala para ele. Você tem que fazer isso, compensar. Desculpa, irmão, mas tem dia assim que... Eu não sou anjo, amém? Eu não sou anjo, irmão, mas tem dia assim que, cara... A igreja precisa entender que Jesus, a gente está chegando num tempo, querido, que a gente precisa entender que Jesus não está colocando mais mesa para quem não tem fome. Entendeu? Jesus não vai colocar um alimento para estragar. Não tem fome? Beleza. Entende? A gente precisa se mover nesse entendimento, nessa direção. Jesus nunca vai negar o alimento, mas a gente não pode chegar diante dele sem fome. Amém ou não amém? O que Jesus quer de nós é fome, não é desculpa. Amém ou amém? Não adianta chegar diante de Jesus com desculpa. Não adianta. O que Ele espera de nós é fome
e sede da sua presença. Fome e sede da sua palavra. Porque hoje não deu, porque amanhã não deu, porque o fulano, porque o ciclano, porque choveu, porque está sol, porque o carro. Irmão, pelo amor de Deus, cara. A gente está falando de um evangelho de um Cristo que morreu na cruz, não olhou para trás. Por mim e por você, meu irmão. Amém ou amém? É simples, cara. Jesus não olhou para trás, Jesus não ficou naquela, será? Não. Ele foi, ele deu a vida, ele sangrou, cara. Ele sofreu, ele pagou um preço por pessoas que cuspiram na cara dele. Pagou o preço por alguém que o vendeu por 30 moedas de prata. Sim. Pagou o preço por todo mundo. Amém ou amém? Cara, a gente precisa despertar, meu irmão. A gente precisa despertar. Jesus está às portas, os sinais estão aí. Vocês querem mais sinal do que está acontecendo? Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos acordar para a nossa vida com Deus. Vamos acordar para o chamado de Jesus. Amém? Não se deslumbra com o mundo não, cara. Tem gente que se deslumbra com o mundo. Irmão, a gente está falando de eternidade, cara. A gente está falando de eternidade, de vida eterna. A gente está falando de poder, cara. A gente está falando de reino de Deus. A gente está falando de governo. Amém? Tem crente que está deslumbrado com o mundo, cara. Com o mundo que é caído. A natureza do mundo é caída. Tudo vai para o saco, irmão. Tudo isso. A verdadeira glória está em estar com Deus na eternidade. E depois disso haverá novos céus e nova terra. Aí sim você pode se deslumbrar com um novo céu, uma nova terra que foi preparada para você. Agora isso aqui, irmão, tudo isso aqui, cara, é lixo. Vai perecer. Vai perecer. Vai acabar. Amém, meu irmão? Fala para o teu irmão, fixe os teus olhos na eternidade. Porque esse mundo aqui já era, meu irmão. A cultura desse mundo já era. Os costumes desse mundo já era, meu irmão. Já era. Então ou o nosso coração está lá, ou o nosso coração nunca esteve lá. Não importa a roupa de crente que a gente usa, ou o linguajar de crente que a gente esteja falando, ou as obras que a gente esteja fazendo, se o nosso coração não está lá, esquece. Esquece. Se o nosso coração não está em Jesus, não está em aliança com Ele, esquece, irmão. Esquece. Amém? Amém ou não amém? A gente fala do lobo em pele de ovelha, né? Quem já ouviu isso? O lobo se disfarça de ovelha para devorar as outras ovelhas. Cara, hoje a gente está numa nova era, numa nova fase, que é o Raimundo, sabe aquele Raimundo? Que é aquele que está na igreja, está no mundo. Então é um cara mundano que ele se veste com uma pelagem de crente para aliviar a pressão da sua alma. Mas diante de Deus, cara, ele continua sendo aquela pessoa do mundo, cara. Não importa o que ela parece para mim, para você, não, eu vou assim, porque o pastor vai ver, cara, o que eu acho, o que eu não acho é irrelevante diante da santidade de Deus que nos, cara, sabe um scanner? Um scanner, não, vamos além do scanner, um raio-x, não, vamos além do raio-x, uma tomografia, uma ultrassonografia, isso é nada comparado com os olhos do Senhor. Nada, meu irmão. Nada. Então pouco importa o que eu vejo, o que eu não vejo, onde eu estou, onde eu não vou. Não, vou cuidar aqui porque o pastor pode ver, meu irmão. Se o Senhor não for aquilo que causa mais temor no seu coração, esqueça, irmão. Esqueça. Sabe por que eu venho para a igreja? Por causa de Jesus. Sabe por que eu mantenho fiel a minha esposa? Por causa de Jesus. Sabe por que eu entrego o dízimo? Por causa de Jesus. Não é porque o gafanhoto, o cortador, o migrador, é por causa de Jesus, cara. Porque eu amo Jesus. Porque eu amo Cristo. Porque eu amo Ele. Amém ou não amém? É isso. Se Cristo não for o balizador, se Cristo não for o centro, esquece, meu irmão. Se Cristo não for o centro, o que você está vivendo é uma religiosidade, é religião. E todo aquele que vive em religião cairá. É simples assim. É simples. Quem vive religião nunca é estável. Quem vive religião nunca é estável.
Ele sempre vive, hoje eu amo Jesus, hoje eu não amo Jesus. Hoje eu quero cultuar, hoje eu não quero cultuar. É simples. Quem vive religião é dessa maneira. Quem vive religião, vive isso. Mas quem ama Jesus, cara, não vive religião, vive relacionamento. E é isso que importa. É isso que Ele espera de nós. Amém ou não amém? Aleluia. Então vamos lá? A formação do caráter, querido, dentro de parâmetros bíblicos, não tem a ver com a melhora da conduta do ser humano. Não tem a ver com isso. Eu fui para a igreja e agora eu melhorei. Formação do caráter não tem a ver com uma aplicação prática de uma boa moral social. Ser um bom cidadão. Não joga lixo pela janela. Você conhece alguém que joga lixo pela janela do carro? Você sabia que isso é uma infração? Nossa, chegou o Detran. Não, eu sou um bom cidadão. Cara, formação do caráter de um homem e de uma mulher de Deus não tem a ver com isso. Mas eu não estou falando para você jogar lixo em lugar nenhum, tá? Amém? Entenda o que eu estou querendo dizer. O que eu quero que você entenda, querido, é que formação de caráter dentro de parâmetros bíblicos de um homem de Deus e de uma mulher de Deus tem a ver com abandonar o caráter de uma velha natureza caída e corrupta e o recebimento de um novo caráter em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque o caráter do ser humano não melhora. O caráter do ser humano não melhora. Amém? Eu preciso entender isso. Amém? Eu preciso entender. O caráter do ser humano não melhora, ele precisa ser totalmente eliminado, substituído, trocado pelo caráter de Cristo em nós. Carne não se converte, querido. Carne não se converte. Carne precisa ser morta todos os dias. Nós precisamos entender isso. Cada uma das virtudes do caráter de um cristão nunca tiveram, não tem e nunca terão origem no cristão. Você consegue repetir isso comigo? Toda virtude do caráter de um cristão nunca teve, não tem e não terá a sua origem no cristão. Não parte de mim, não parte de você. Todas as virtudes que nós estamos falando aqui, que nós estamos pregando, ministrando, todas elas têm a sua origem no Cristo, que o cristão deveria buscar. Amém? Por melhor que você seja, por mais incrível que você seja, por mais bonzinho que você seja, a origem nunca é você. A origem está no Cristo que você busca para se parecer com Ele. Nenhuma virtude é natural da natureza humana, todas elas são da natureza de Deus. Por isso é tão estranho, amados, para mim, eu acredito que deva ser para você também. É tão estranho encontrar pessoas que se reconhecem como cristãs, mas não há um Cristo nelas que possa ser reconhecido. Pessoas que se reconhecem como cristãs. Ah, qual é a sua religião? Eu sou cristão. Sabe quando o IBGE bateu lá na sua porta? Quem já teve isso? O censo bateu lá na sua porta. Ele pergunta de qual religião você é. Aí você fala, eu sou cristão. Então nós encontramos milhares e milhares de pessoas que se reconhecem, se denominam como cristãos, mas não há um Cristo que possa ser reconhecido nelas. Não há um Cristo que possamos encontrar virtudes nele, virtudes dele, no caráter daquela pessoa, no caráter daquela vida. Você entende, meu irmão? Sim ou não? Se eu tiver uma garrafa PET aqui, ó, na minha mão, eu nem comecei a pregar, amém? Se eu tiver uma garrafa PET aqui, e nela tiver um rótulo vermelho que alguns cristãos, alguns evangélicos, bobões, colocam na luz ao contrário e dizem, olha, está escrito alô diabo. Quem já viu isso? Não, Coca-Cola do diabo. Por quê? Você bota ao contrário e está escrito alô diabo. É só a brasileira, porque nos Estados Unidos é Coke, não dá, né? Para colocar ao contrário. É cada uma, meu irmão. Olha, isso me irrita. Então, se eu tiver uma garrafa de Coca aqui,
com o rótulo escrito Coca-Cola e com um líquido preto dentro dela, o que tem dentro dessa garrafa? O que tem dentro dessa garrafa? Vamos lá, o que tem dentro dessa garrafa? Coca-Cola. Porque o rótulo diz que é uma, mas se for café? Você sabe distinguir? Olhando assim? Além do João, que é um perito em Coca-Cola? É o Arthur? Botei a culpa no João, mas era o Arthur, né? Cara, o rótulo diz que é Coca-Cola. Mas como é que você vai saber? Você vai saber quando o seu interior for provado. Sim ou não? Você vai saber quando o interior da garrafa for provado. Aí você vai saber se é Coca-Cola ou se é qualquer outro veneno. Querido, o discípulo carrega em si a essência daquilo que o seu discipulador lhe ensinou. É isso que está dentro do discípulo. Porque quando o interior for provado, o que vem para fora é Cristo ou qualquer outra coisa que possa parecer com Cristo, mas não é Cristo. Está entendendo? Sim ou não? É quando Cristo vem para fora. E assim o reino cresce. E assim o corpo de Cristo cresce sobre a face da terra de maneira mais permanente possível. Assim, dessa maneira. E agora eu começo a pregar. Hoje a gente vai falar sobre generosidade, amém? Fala para o teu irmão, hoje é generosidade. Generosidade, queridos, é mais uma das virtudes que tem origem no coração de Deus e não no nosso. Por mais que você se considere alguém generoso, querido, você precisa entender que a virtude da generosidade jamais nasceu no coração do homem. Mas como assim, pastor? Eu sempre fui uma pessoa boa, desde criancinha. Quando eu era um menininho, eu na escola eu repartia o meu pão de queijo em 10 para dar para os meus amiguinhos. Eu tinha uma bala soft. Quem lembra da bala soft? Quem já ficou engasgado com uma bala soft? Maravilhoso. Maravilhoso. Sensação de morte e voltar assim é maravilhoso, né? Incrível. Eu dividia a minha bala soft com os meus amiguinhos, não dava para partir, eu ficava passando na língua de cada um deles assim, até acabar a bala. Eu sempre fui generoso, pastor. Cara, não é de você. Não se esqueça que a partir do momento que Deus, desde o momento em que Deus criou o primeiro homem, o que Ele fez? Ele soprou a sua vida, soprou dele no homem. Então, por mais que não seja alguém que é um cristão fervoroso, cheio do Espírito Santo de Deus, avivado, que fala em línguas, pregador do Evangelho, viajante das nações, ganhando milhares de vidas, ainda que seja o seu encanador, que nunca botou o pé na igreja, ainda há um resquício da natureza de Deus no interior dele, porque Deus soprou sobre o primeiro homem, e isso se perpetuou até os dias de hoje. Então toda essa bondade, ou esse resquício de generosidade que possa haver dentro de alguém, é por causa do sopro de Deus, desde o primeiro homem. Amém? Não tem nada a ver com a nossa bondade, não tem nada a ver com a nossa capacidade, tem a ver com o sopro de Deus no primeiro homem, desde Adão. Amém ou não amém? Então, queridos, generosidade é uma virtude de Deus. Deus é generoso em tudo que faz, e o ápice da sua generosidade está em Cristo Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o ápice da generosidade de Deus. Ou seja, Ele entregou tudo. Ele entregou o seu melhor. O seu melhor. Não havia ninguém como Cristo. Em beleza, em perfeição, não havia nada tão perfeito como o Filho. E ali Ele entregou tudo, querido. A entrega total daquilo que havia de mais excelente. Deus é generoso, amém? Deus é generoso em tudo que faz. É só você olhar, olha para mim, é só você olhar todos os dias no espelho, parar de acreditar nas mentiras do diabo, olhar para si mesmo naquele espelho, e você vai ver a generosidade de Deus em fazer você como você é, a pessoa incrível que você é. Deus é generoso. Foi generoso quando
formou você no ventre da sua mãe. Amém? Então, generosidade dentro da definição do nosso dicionário é a virtude de... Eu ia falar calendário, vocês acreditam nisso? Generosidade é a virtude de dar coisas boas por vontade própria, sem obrigação ou sem obrigatoriedade, por vontade própria e de forma abundante, sem esperar algo em troca. Não é apenas a boa moral em forma de expressão, mas a negação de vícios como o egoísmo, vícios como o orgulho, o medo e a maldade. O conceito de generosidade não se limita apenas a doar coisas aos outros em grandes quantidades, mas também em oferecer a esses indivíduos algo que eles precisam e que lhe faça bem. O verdadeiro objetivo da generosidade sempre é gerar bem-estar para aqueles que recebem. Não existe um objeto específico que deve ser doado para existir a generosidade. Qualquer coisa oferecida por boa vontade, seja dinheiro, tempo, atenção, suporte, comida, objetos e abrigo, pode ser considerado um ato generoso. Assim como as outras virtudes, ela também é uma maneira que os humanos encontram de aprender a praticar o interesse, o se importar uns com os outros. Amém? Essa é a definição de generosidade dentro do nosso dicionário, dentro da perspectiva humana. E de fato, cara, a generosidade nessa definição, ela é quase completa. Nós só precisamos trazer esse ponto de vista para dentro da palavra e entender melhor isso. Amém, queridos? Então, amados, generosidade é uma das maiores chaves para uma vida próspera. Uma das maiores chaves para você experimentar isso. E quando eu falo de vida próspera, eu quero que você entenda que eu não estou falando só de recursos financeiros, de bens materiais, não é isso que eu estou falando. A prosperidade na vida de alguém, a prosperidade de Deus na vida de alguém, é a mão de Deus atuando em cada área da sua vida. É a presença de Deus, é o agir de Deus, é o plano e o propósito de Deus atuando em cada área da vida dessa pessoa. Amém? E a generosidade, querido, como eu falei, é uma das chaves principais e mais poderosas para você viver isso, igreja. Para você viver isso na tua vida. Existem textos bíblicos que eles são como conselhos. Amém? Eles são como conselhos. Então eles estão relacionados a serem instruções a respeito de coisas, a respeito de situações, a respeito de tipos de pessoas, no qual a Bíblia te aconselha a não andar junto, a não ter aliança, a não fazer sociedades, por exemplo. Então existem textos bíblicos que são como conselhos, são instruções. Mas existem textos, queridos, que o que eles nos trazem são ordenanças, são mandamentos. Conselhos são opcionais, sim ou não? Conselhos são opcionais. Ou você aplica, se você achar viável aplicar, ou não. Sim ou não? É isso. Mas agora, amado, ordenança e mandamento não são opcionais. Não são opcionais. Então, ordenanças e mandamentos, não importa se eu acho viável ou não. Não importa se me agrada ou não. Ordenanças e mandamentos de Deus, eles deverão ser praticados e ponto. Sim ou não? Eu acho que é importante a gente entender isso. E mais importante é a gente observar isso não por um ponto de vista de obrigatoriedade, porque Deus não obriga você a andar em obediência. Nós precisamos entender que ordenanças e mandamentos de Deus nada mais são do que a expressão do cuidado de Deus conosco, a expressão do zelo de Deus conosco. Se eu perguntar para você o que vai acontecer amanhã, você sabe me dizer com exatidão? Depois de amanhã, você sabe os compromissos que você tem amanhã, sim ou não? Mas você sabe se amanhã você vai acordar vivo na sua cama? Você não sabe como é o seu amanhã.
não sabe como vai se desenrolar. Queridos, Deus conhece o fim de todos os caminhos que nós possamos escolher. Todos. E é por isso que a sua palavra nos direciona. Para que nós possamos escolher o caminho que, ao chegar no seu fim, o que nós vamos encontrar é paz e prosperidade. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus, por favor, aí. É por isso que a palavra existe. É por isso que as ordenanças e os mandamentos de Deus existem. Porque Ele conhece o fim de cada escolha nossa, de cada caminho escolhido. E o desejo do coração do Pai é que seus filhos caminhem por onde? Num caminho de paz e de prosperidade. Sim ou não? Não é isso que você quer para os seus filhos? Sim ou não? Então a gente precisa entender que generosidade, uma virtude de Deus, ela não é um conselho. Generosidade é uma ordenança. Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Em diante nós vamos ler, tá? Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem. É para fazer o quê? Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Amém? Poxa, pastor, estou mais aliviado, porque esse texto traz uma ordenança para quem? Para quem? Para os ricos, pastor. Eu não sou rico. Sou classe média, pastor. Queridos, a palavra rico aqui é mais uma daquelas palavras que na tradução para a nossa língua portuguesa, ela entra num sentido limitado. Querido, rico aqui é plousios, no grego. Plousios. E plousios significa rico. Plousios significa abundante em recurso material. Mas plousios também significa aquele que é suprido. Aquele que é suprido. Plousios também é aquele que é abundante nas virtudes cristãs e posses eternas. Esse é o significado de plousios. O texto não fala apenas daquele que é abundante em bens materiais, mas fala também daquele que muitas vezes é apenas suprido na sua necessidade. Você tem sido suprido na sua necessidade, meu irmão? Sim ou não? Glória a Deus. Assim como também não fala apenas sobre uma questão de bens e recursos deste mundo, mas fala também de um outro tipo de riqueza. Fala daqueles que são abundantes nas virtudes cristãs, aqueles que são ricos em posses eternas, ou seja, aqueles que estão construindo um tesouro aonde? Na eternidade. Ou seja, sobrou para todo mundo. Essa não é uma ordenança para milionários, essa é uma ordenança para todo mundo, meu irmão. É uma ordenança para todos nós. Diga para o seu irmão, ninguém ficou de fora. Fala para o teu irmão, não foi dessa vez que tu escapou. É uma ordenança para todos nós. Continuando o texto, ali no 18, vou ler de novo. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Ou seja, ordene-lhes que sejam generosos, é uma ordenança. E o 19, dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Sejam ricos em boas obras, sejam generosos e prontos a repartir. Amém? A sua generosidade pode mudar a vida de alguém? Sim ou não? A sua generosidade pode mudar a realidade de alguém.
Domingo nós tivemos aqui um testemunho de alguém que teve, o diácono Leandro, né? Dá um tchau aí, Leandro. O Leandro testemunhou aqui, compartilhou conosco, sobre como a generosidade de alguém mudou a realidade dele. Sim ou não? É o valor que ele precisava para fazer a cirurgia, né, Leandro? Está entendendo? Então a nossa generosidade pode mudar a realidade de alguém no natural. Mas nós precisamos entender que a nossa generosidade não muda só a realidade do outro. Ela também muda, ela tem o poder de mudar a nossa própria realidade. Ela muda a realidade daquele que se moveu em generosidade. Provérbios capítulo 11, no versículo 25. Olha aí o que diz o texto. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. O que vai acontecer com o generoso? O generoso prosperará. E aquele que dá alívio aos outros, o que ele vai receber? Alívio. Alívio receberá. Amados, generosidade é a aplicação prática da lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso certamente ele colherá. É a aplicação prática dessa lei espiritual. Eu não sei você, meu irmão, mas eu em particular sinto isso na minha vida. Em todos os momentos da minha vida que eu pude ser generoso de uma maneira mais expressiva sobre a vida de alguém, eu senti a minha vida dar saltos em muitas áreas. Em muitas áreas. Generoso com recursos financeiros, generoso com bens, generoso com dons e talentos que eu recebi do Senhor, generoso em servir, querido, abrindo mão de direitos, abrindo mão de coisas que, poxa, eu tinha direito de fazer, de não ir, de não estar, mas eu fui generoso, cara, eu estava ali, generoso em amar. Então a minha generosidade, ela mudava a realidade de pessoas, ela mudava a realidade de situações, mas ela mudava a minha realidade também, mudava a minha realidade. E sabe o que mais, querido? Eu acho que isso é o mais importante. O poder da generosidade, ele não se resume apenas ao que nós vemos e ao que nós tocamos. Abra comigo em Atos no capítulo 10. Eu quero ler um texto com vocês. Eu preciso ler esse texto inteiro. É um texto um pouco longo, mas eu preciso que você leia comigo para você poder entender. A generosidade, querido, a prática da generosidade, ela não muda só a nossa realidade no âmbito natural, daquilo que nós vemos e daquilo que nós tocamos. Atos 10, a partir do versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era o quê? Generoso. Grave isso. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e tuas esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Subiram à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre todos os que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo o que havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos a Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado completo de êxtase, ou seja, ele saiu fora de si na presença de Deus. Então viu o céu aberto
e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves dos céus. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém, Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando-o, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que mandasse chamar-te na sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tendes a dizer. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte aprontou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope e seguiram em sua companhia. Um dia depois chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava. Havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados, aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, levantou ele, dizendo a ele: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhe explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil. Eles não poderiam nem entrar na casa, queridos, nem entrar na casa, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa por volta dessa hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disso, Pedro começou a compartilhar: agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Esse, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolheram para este propósito,
por nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados, mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Eu te pergunto, quem que era Cornélio, irmão? Quem era Cornélio nesse rolê? Quem era, meu? Cornélio não era judeu. Cornélio não era um doutor da lei. Cornélio não era um discípulo que caminhou com Cristo, ali lado a lado. Não era, irmão. Cornélio era um cara que tinha o seu trabalho, era um centurião, alguém que liderava uns 100 homens. Um homem comum dentro da sua realidade. Um homem comum, mas que tinha uma conduta em comum. Amém? Quem está entendendo? O ambiente que Cornélio passava a maior parte do tempo, querido, não era um ambiente de oração e generosidade. Quem já esteve no exército aqui? Como é que era lá? Era um ambiente de tranquilidade, de paz. Levantava às 6 da manhã, como num monastério, todos orando, não é verdade, Vini? Todos orando, todos num clamor ali. A generosidade é algo tão abundante ali, não é verdade? Na hora da comida, não é verdade? É generosidade, cara. Isso nos dias praticamente atuais, na nossa realidade. Agora tu imagina dentro da realidade do exército romano daqueles dias. O ambiente que ele estava, as pessoas na qual ele passava a maior parte do tempo, não eram pessoas de uma vida de oração, pessoas generosas, que tinham um coração incrível, não era, essa não era a realidade dele, não era, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa, posso abrir uma janela aqui? Vamos lá, deixa eu abrir uma janela aqui. Quem já ouviu isso? Nesses dias, acho que todo mundo ouviu isso. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Quem já ouviu isso? Quem já pagou para ouvir isso? Tem alguém? Não. Se tem, se envergonhou, não levantou a mão. Você é a média das 5 pessoas com as quais você anda. Vou te falar, esse papinho coach, ele só se torna realidade na sua vida se você acreditar que essa é uma verdade. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus andou espalhando generosidade no meio de pessoas com quem ninguém queria andar. Jesus Cristo andou no meio de ladrão, no meio de prostituta, no meio de mentiroso. Ele fez tudo isso. E sabe o que eu não vejo? Eu não vejo Jesus virando ladrão. Eu não vejo Jesus virando um prostituto. Eu não vejo Jesus se tornando um pecador iníquo. Eu não vejo. Eu não enxergo isso, querido. Porque não tem base. Não tem base. Então, irmão, se eu posso falar alguma coisa para você nessa noite, nesse sentido, nessa janelinha que eu abri aqui, eu digo para você, querido, quando você crescer, não vira as costas para quem te ajudou a levantar. Não vira as costas para esses 5 que te ajudou a levantar.
Quando você crescer, não vira as costas para esses 5 que te ajudaram a levantar, quando o papo ficar aparentemente desinteressante. E agora, como você está em altas rodas, o papo é diferente, o nível é diferente. Lá tem um papo mais de alto nível. Ei, não vira as costas para essas pessoas, meu irmão. Quando você crescer, ajuda a crescer o lugar e as pessoas que investiram em você, que trabalharam para que você pudesse crescer. Quando você crescer, faça isso. Quando você crescer, não se esqueça que você só cresceu porque Deus tinha um propósito nisso. Não tem nada a ver com o seu talento, ou com seus contatos, ou com a sua simpatia, mas porque Deus tem propósito nisso. E que você só é senhor de alguma coisa se antes Cristo for o Senhor da sua vida. Então entenda isso. Sabe por que eu falo isso? Porque é fácil demais deixar as pessoas e os lugares para trás. É fácil demais deixar para trás pessoas e lugares que lutaram por você, que lutaram por sua vida. Quem está entendendo? Quando se esquece da generosidade que tiveram com você, quando você estava quebrado por dentro e por fora, é isso que acontece. Mas sabe o que Jesus fala para Pedro? Lucas 22, 32. Fala: Pedro, quando você se converter, filhão, quando você chegar num alto nível, quando você sair desse lugar raso e ir para um lugar mais profundo, ei, confirma teus irmãos. É isso que ele fala para Pedro. Então, quando você atingir esse nível, Pedro, ajuda os teus irmãos a entrarem nesse nível contigo. Amém, queridos? Amados, o maduro, ele não precisa ficar de 5 em 5 pessoas para ser alguém. Está entendendo? O maduro, ele não precisa ficar pulando de roda em roda para ser alguém na vida. Um filho maduro, a média dele é alta demais. Sabe por quê? Porque a média dele é dos 3. Que 3, pastor? Dos 3 que fizeram ele a sua imagem e semelhança. Essa é a média dele. Amém, meu irmão? Amém ou não amém? Estão comigo? Aleluia? Estão comigo mesmo? Então guarda essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Voltando aqui, Cornélio era um homem comum, mas que tinha uma conduta incomum. E o que o Senhor disse para Cornélio? Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subirão aos céus, como um memorial diante de mim. Cornélio, as suas orações e a sua generosidade subiram até mim. São como um memorial diante de mim. Estão aqui. Eu estou vendo. Então, queridos, a prática da generosidade atraiu para dentro da vida de Cornélio, para dentro da sua família, uma realidade espiritual que eles nunca experimentaram. Uma realidade espiritual que eles nem mesmo sabiam que existia. Você está entendendo? Ele nem sabia da existência de um batismo com o Espírito Santo. Ele não sabia. Ele não imaginava isso. E essa realidade invadiu a vida dele. E não, queridos, eles não compraram o mover do Espírito Santo com o dinheiro de suas esmolas. Só que a gente precisa entender que existem liberações de Deus sobre a nossa vida que só acontecerão quando o Pai encontrar em você, encontrar em mim um coração como o coração dele. Amém? Foi isso que aconteceu. Abraão, agora sei que tu me temes. Por quê? Porque não me negaste o teu único filho, o filho da promessa. Você não me negou. Então eu encontrei o meu coração em você. E a partir daquele momento, algo se abriu para Abraão. Uma porta se abriu. Uma aliança totalmente diferente foi feita entre ele e o Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Sua generosidade pode mover algo no natural, mas ela é uma chave para mover o sobrenatural sobre a sua vida. Para atrair uma realidade celestial que você nem mesmo imagina que existe. Um nível de glória, um nível de poder, um nível de acessibilidade que só vai encontrar aquele que tem um coração como o coração de Deus. Querido, é como Jesus Cristo. Como
Jesus Cristo era generoso, amados, em tudo aquilo que Ele fazia. Em tudo aquilo que Ele fazia. E a palavra fala que aquilo que Ele fazia era exatamente aquilo que Ele via o Pai fazer. Então, se Cristo era generoso em tudo que fazia, é porque em toda a generosidade de Deus, Cristo estava ali observando. Ele estava ali. E no seu coração, Ele dizia: eu não posso fazer nada diferente disso. O Pai deu tudo. O Pai entregou tudo. O Pai fez tudo. E eu preciso reproduzir isso. Está entendendo, meu irmão? Generosidade muda a sua vida, muda a sua história. Muda a vida dos seus filhos. A vida dos filhos dos seus filhos. Muda, querido. Seja generoso. Seja generoso com pessoas. Seja generoso. Cara, é maravilhoso você constranger alguém com a sua generosidade. Você já viveu isso, meu irmão? Já viveu? Às vezes eu fico com raiva, porque às vezes o morador de rua ele me pede alguma coisa para comer, irmão. Aí eu vou lá, poxa, acontece direto. Ele pede, depois quando eu volto ele não está mais. Só que eu não vou lá comprar uma coxinha para ele. Entendeu? Eu vou chegar lá para ele com um Subway de 30, daquele caprichado. É um x-tudão, é uma coisa maneira, entendeu? Aí eu chego e ele não está mais, aí o que eu tenho que fazer? Não é verdade? Eu não vou deixar essa oferta cair por terra. Não é verdade? Aí eu sou obrigado a consumir o holocausto ali, né? Entendeu? Mas a gente precisa ser generoso, cara, com as pessoas. Generoso, meu irmão. Generoso com os seus recursos financeiros, aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Ai, mas eu dou dízimo, 10% eu vou lá. Meu irmão, cara, a generosidade, Ele te liberta de 10%, de 15%. Generosidade, eu entendo que tudo é de Deus, cara. Tudo é de Deus, Ele usa o que Ele quer. Ele colocou na minha mão, é aí para usar. E quanto mais for naquilo que Ele me mandou fazer, mais Ele vai colocar na minha mão, querido. Amém? Generosidade, querido, te coloca num fluxo de provisão de Deus que você nunca imaginou. Amém ou não amém? Cara, você precisa crer e viver isso. Meu irmão, faz 9 anos que eu vivo coisas inexplicáveis de Deus. E antes disso eu já vivia coisas inexplicáveis de Deus. No chamado ministerial dos meus pais. Então eu estou vivendo uma vida inteira de coisas inexplicáveis, cara. Você está entendendo, irmão? Cara, eu vou falar para você, tem coisa que a gente ouve assim, testemunho que a gente ouve. Meu Deus, cara. Meu Deus. Irmão, eu uso mais uma vez o exemplo do Leandro ali, né, Leandro? Cara, me quebra carro, e dificulta aqui, rapaz, e a reserva eu tive que arrumar o carro, e faltou para cirurgia. Meu irmão, passa teu Pix aí. Caiu lá, né? Pingou lá, né, Leandro? Pingou? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Pingou, irmão, vai fazer a cirurgia. Tem gente tentando financiar a casa, financiar apartamento. Estava ouvindo essa semana, minha irmã, cara, a casa caiu no colo dela para ela pagar, não vai passar por banco, não vai passar por nada. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Se não é Deus, o que é isso, querido? Está entendendo? E a gente fica numa disputa de migalha quando Deus está chamando a gente para a mesa. A gente fica numa contação de moeda, aquilo que vai para o gasofilácio, aquilo que eu vou ajudar um irmão, aquilo... Meu irmão, pelo amor de Deus. Está entendendo, meu irmão? Vamos parar com isso, cara. Vamos entrar num lugar de generosidade. Eu não falo isso para me engrandecer, e Deus sabe disso, querido. Algumas semanas atrás fui visitar uns amados que eu amo muito, cara, eu amo muito, estava passando por uma situação difícil. Falei, meu irmão, cadê o talão? E ele fica, sabe, ah, não, me dê o talão, me dê.
Não, então, pastor, me ajuda a sacar isso aqui. Me dê. É 2, é 3, me dê. Me dê. Está pago, irmão. Está pago. Entendeu? Está pago, irmão. E fez falta? Matematicamente pode fazer, mas na realidade não fez. A nega não está aí, né? Cara, não tive para comprar uma Melissa, mas comprei uma Havaiana que ela queria hoje. Irmão, generoso, irmão. Generoso. Pediu a meia das calças. E a meia. E o sapato. Faz direitinho, irmão. Faz como Jesus. Seja generoso, pelo amor de Deus, cara. Expresse o teu amor através da generosidade. Seja generoso com a obra de Deus. Seja generoso nas suas ofertas. É dízimo oferta, então eu vou dar-lhe. Eu vou dar-lhe. Por quê? Porque Deus proveu. Eu vou fazer, meu irmão. Eu vou fazer. Vou fazer, meu irmão. É para ser generoso na obra de Deus. É com o quê, pastor? É na assistência que precisa? Vamos fazer então. É para comprar as cestas básicas? Vamos lá, o que está dando? Ah, vai leite, vai ovo. Pô, então esse mês aí vamos comprar uns frangos, cara. Vamos fazer. Está entendendo, meu irmão? É isso, meu irmão. É isso. Generoso em reconhecer o que está sendo semeado sobre a sua vida. Generoso em ser uma coluna do reino de Deus para suprir o necessário. Amém ou não amém? Generoso, meu irmão. Generoso. Não entenda como um desabafo, mas quando eu falei que a gente ia fazer um mutirão para lavar a igreja, não pedir dinheiro para ninguém, lavar a igreja. Sabe quantas pessoas me procuraram? 2 pessoas. 2, meu irmão. 2. Essa abençoada aqui, o esposo dela, o Silvino. Né? Ó. 2 pessoas, irmão. Está quanto tempo na igreja, irmão? 6 meses. Está entendendo, irmão? Generoso não é só dinheiro, cara. Generoso é com tempo, é com disponibilidade. É eis-me aqui, me envia. Entendeu? Me envia. Você está entendendo, meu irmão? Generosidade é muito mais do que recurso financeiro. É muito mais do que dar uma oferta maior. É muito mais do que comprar o X-tudo para o morador de rua que pediu uma coxinha. Generosidade é você entregar tudo, meu irmão. Estou falando de vender a tua casa. Aqui não é vende a casa e traz no altar. Não, é tudo. Você não precisa vender a casa já não é tua. Você não precisa vender o carro e dar no altar, já não é teu. Entendeu? Meu irmão, eu tenho amigos de ministério, companheiros de ministério, cara. Eu nunca vi aquilo. Os caras para ganhar relógio, para ganhar carro, para ganhar casa. Aí você vai ver quantas propriedades tem. Tem uma só. Mas já ganhou um monte. Quantos carros tem? Tem um só, que é o de uso. Mas já ganhou um monte. Por quê? Cara, é aqui, ó. É na obra, meu irmão. É no orfanato. É na escola na África. É na igreja que vai abrir. É nisso que precisa. É no centro terapêutico de mulher. É no dependente químico. Cara, é aqui, ó. Deus vai entregando, e Deus vai fazendo, e Deus vai suprindo, e Deus vai fazendo, querido. Por quê? Por quê? Generosidade, irmão. Generosidade. Generosidade. Seja generoso. Sirva a Deus, sirva pessoas. Ame pessoas. Perdoe. Seja generoso em tudo. Isso vai atrair uma realidade nunca experimentada por você, natural e espiritual na tua vida. Em nome de Jesus. Amém?